Pode começar. Hoje nós vamos estudar o segundo milagre de Jesus, o segundo milagre de Jesus no Evangelho de João. E a gente vai entender esse contexto todo do segundo milagre que João descreve. O primeiro milagre, então, foi o que nós vimos na semana passada, bodas de Caná, onde na festa de casamento Jesus transforma água em vinho. Nessa semana, o segundo milagre descrito por João é cura. E cura, o dom de cura, ou a cura de forma miraculosa, ela é um tema de grande disputa, não só no meio evangélico, como em todos os aspectos, em todos as seitas, em uma série de lugares que a gente tem esta procura por cura. A gente sabe que existe a possibilidade de cura espontânea de muitas doenças. A gente tem isto no corpo, a cicatrização de um corte que você faz, na verdade é uma cura que está acontecendo. O corpo tem esta capacidade. Existe a cura química, que é feita por meio de remédios, de chás, e de outros tipos de insumos usados para isto. Nós temos curas eletromagnéticas com pulsos elétricos, nós temos cura por fisioterapia, nós temos cura por osmose, imposição de mãos e transferência de poder. Tem uma série de formas que alguém possa vir a ser curado. A gente conhece o método, então, tradicional, que são os remédios, o diagnóstico, e nós temos outros meios. João 4, capítulo 4, de 46 a 54, é um sinal que Jesus coloca que João coloca no seu evangelho, um sinal feito por Jesus, que é a cura de talvez uma criança, mas do filho de um nobre. Nós vamos ao texto, mas nós vamos começar a leitura a partir do versículo 39 do capítulo 4. Então, capítulo 4 do Evangelho de João, de 39 até 53. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos a ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo o filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentiria melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive. E creu ele
e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. A gente precisa sempre, antes de estudar o texto propriamente, procurar analisar um pouco do contexto. Por que é que João, movido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, vai colocar os argumentos nesta ordem? O primeiro milagre é a ordem cronológica, o segundo milagre está dentro de uma ordem cronológica, mas João diz lá no final do seu evangelho que ele escolheu alguns milagres para que aqueles que lessem crescem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Então ele vai fazer uma seleção com um propósito específico, e a gente precisa sempre se lembrar disso. Ele vai trazer à nossa mente de volta o primeiro milagre, quando ele usa ali no versículo 46 do capítulo 2 que nós lemos. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Então, quando João está escrevendo, ele está colocando as histórias dentro do seu contexto e puxando de volta a memória que foi ali que Jesus fez o primeiro milagre. Então, o que eu preciso, e nas palavras de João, eu não sei até onde nós conseguimos acompanhar, né? Vou retomar aqui da parte do contexto histórico, o momento em que João colocou este segundo sinal de Jesus. Ele nos fez lembrar, então, que o primeiro sinal foi em Caná da Galileia e que Jesus está voltando de ter ido a Jerusalém depois do milagre, depois do sinal na bodas daqueles jovens que acabou o vinho. Ele foi para Jerusalém para o evento da Páscoa. Muitos dos galileus ali de Caná da Galileia, que também uma proximidade, uns 30 quilômetros de Jerusalém, também desceram para Jerusalém para a festividade de Páscoa. Então, o povo viu o que Jesus fez lá. Quando Jesus retorna à Galileia, o povo está envolvido em ter um herói da Galileia, porque ele fez algumas coisas em Jerusalém, fez alguns sinais em Jerusalém, que João não destaca, mas ele só diz que Jesus fez muitas coisas em Jerusalém. Uma das coisas que ele fez lá foi entrar no templo, tirar os vendedores do templo. Então, o galileu, que era considerado um caipira atrasado dentro do grupo de judeus, por aqueles que viviam na cidade grande de Jerusalém, o que eles se sentiram? Valorizados. Então, eles têm um grande curador dentro do povo, um galileu que tinha destaque, que fez muitas coisas em Jerusalém naqueles dias. Então, quando nós percebemos que há uma festividade em função, uma euforia do povo, em função do aparecimento, do surgimento de Jesus, Jesus volta e ele é recebido pelos galileus de forma efusiva. Dentro desse contexto é que vai aparecer então esta cura. E quando a gente está voltando com Jesus de Jerusalém, ele teve lá a entrevista com Nicodemos, capítulo 4, ele tem o contato com a mulher samaritana, e antes de João descrever esse segundo sinal, ele faz questão de falar que os samaritanos ouviram a palavra, até Jesus tem ali fala um pouco a respeito de coisas da vida da mulher que ela não tinha declarado, mas a declaração dos samaritanos são que, no princípio, eles foram ver Jesus por causa das coisas do testemunho da mulher, mas que depois eles mesmos, ao ouvirem as palavras de Jesus,
tinham crido. E Jesus vai permanecer 2 dias entre os samaritanos. Quando eu pego todo este contexto, eu consigo perceber o que João começou a trabalhar nas nossas mentes. Ele fala, ele fez um milagre aqui, certamente esse sinal que ele fez, que só os discípulos e aqueles serventes que estavam mais próximos viram, ele vai sair dali, vai seguir para Jerusalém. Esses serventes certamente vão sair contando a respeito de Jesus ter transformado a água em vinho sem uma única palavra, simplesmente pela sua vontade. Ele diz, enche as talhas, agora tire o vinho. Certamente isto foi sendo espalhado. Quando ele desce a Jerusalém, fazendo outros sinais, alguns galileus também estavam lá, viram isto, voltam empolgados. Na volta de Jesus para Galileia, está todo mundo esperando chegar o grande homem, o herói Galileu. Este é o contexto. Mas qual é a fama de Jesus que está aumentando? Ele tem uma fama. Só que a fama de Jesus que está se propagando é de operador de milagres. E lá, 30 quilômetros no meio da serra, lá para baixo, um nobre, um oficial do rei, um oficial de Herodes, ele ouve falar que tem alguém curando, e este alguém que cura com um grande poder, ele está ali pertinho dele, ele está em Caná da Galileia. E o filho dele está enfermo para morrer. Então este homem deixa o filho em casa e vai atrás de Jesus em busca de cura. Então a fama de Jesus, que é crescente aqui, a procura e a popularidade de Jesus está direcionada para aquilo que ele pode fazer e não para aquilo que ele é. Quando isso está acontecendo, Jesus vai fazer algumas correções. E aí, quando o oficial do rei vai chegar para Jesus e pedir para que ele cure seu filho, versículo 48 do nosso capítulo, Jesus lhe diz, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. É uma repreenda. Jesus está ali dando uma pequena bronca, fazendo uma correção ali. Só que quando a gente faz a leitura, às vezes a gente pensa que ele falou isso só para o oficial do rei, para este homem que é um centurião que cuida lá de uma série de soldados em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade maior do que Caná da Galileia, por volta de 1.000 habitantes, porque já tinha ali um oficial do rei morando ali, então uma cidade um pouco maior. Com certeza este homem naquele local tinha curandeiros, médicos, ele por ser da nobreza, por ser alguém que prestava serviços para a coroa, para o rei, ele certamente poderia e deve ter procurado usar os seus recursos financeiros para a cura do seu filho. E quando Jesus fala que se não virdes, a gente só precisa pensar que este verbo está na terceira pessoa do plural. Jesus não está falando propriamente do centurião, mas ele está falando dos galileus, de toda a audiência que está ali. O que vocês querem ver são sinais, o que vocês querem ver são prodígios, são maravilhas. Vocês estão me procurando porque eu opero milagres por intervenção divina. Então, o que não poderia ser diferente, a popularidade de Jesus, sim, cresceria por causa disso, mas Jesus precisa fazer as correções. Então, ele está fazendo uma correção de rota do entendimento daquele povo de quem ele é.
todo o povo certamente não seria atingido, e durante todo o evangelho nós vamos ter essa percepção de que sempre tem pessoas que teriam pessoas acompanhando Jesus, que não estariam interessados nas suas palavras, nos seus ensinos, mas sim naquilo que ele poderia fazer de imediato para eles. Então, nós temos aqui um conjunto de coisas acontecendo. Nós temos ele de volta neste local, ele volta de propósito, e João vai nos dirigir a entendermos tudo o que está acontecendo. Ele fez um primeiro sinal para os seus discípulos, e agora ele faz um segundo sinal. Esse sinal também não foi um sinal tão público, apesar da cura acontecer a 30 quilômetros dali. Muitos dos que estavam ali em volta dele não vão perceber, porque não tem nenhum grande preparo, o auditório não é preparado para ver, não tem uma divulgação de um sinal. O sinal acontece na vida, no coração do oficial, acontece na vida e no coração da casa do oficial. Então, eu olho o contexto todo e percebo que o que está acontecendo não é público, mas acaba sendo privado. Este homem é um oficial. Ele poderia ter chegado para Jesus, que era um simples carpinteiro, e dizer, venha a Cafarnaum comigo. Ele poderia usar do poder dele, poder de oficial da região, coberto pelo tetrarca da região. Ele era um oficial com autoridade, um oficial com possibilidades. Ele poderia ter mandado alguns soldados irem lá e buscar Jesus para cuidar do filho dele. Mas nós temos aqui já uma percepção de que este homem tinha algum temor a Deus. Apesar de trabalhar para Herodes, ele era um judeu. E como judeu, mesmo um nobre, ele também tinha a expectativa do Messias. Ele está vendo, sim, no primeiro passo, alguém que possa resolver o problema dele imediato. O filho dele está enfermo, o filho dele está para morrer e ele precisa deste socorro. Este homem está também atrás do milagre, mas ele passa impressões já diferentes por atitudes de humildade. Então, é um homem que, em primeiro lugar, ele tem temor a Deus. Esse oficial, então, está ali diante de Jesus e ele vai ter uma percepção de cura, que é uma percepção enganosa, não é uma percepção simples. Ele vai pensar que para alguém curar outra pessoa, necessariamente tem que ter uma proximidade. Então, até hoje, quando você vai a um médico, normalmente o médico vai prescrever uma receita, aí ele vai fazer alguns exames. Ou se você tentar fazer uma consulta telefônica no momento de urgência, ele vai perguntar dos sintomas. Ele vai perguntar o que você está sentindo, se você tem febre, ele vai tentar fazer um diagnóstico para poder dar alguma receita. E eu estou aqui pensando numa cura através de remédios, né? Mas a percepção de todos aqueles que procuram ou procurariam na época alguma cura ou algum curandeiro, que o nome do médico da época era um curandeiro, alguém que fazia algum estudo até a respeito de como as doenças vêm e como é que podem ser resolvidas, com que podem ser resolvidas, como podem ser resolvidas, esses curandeiros precisavam de pelo menos algum contato. Então, eu já consigo aqui perceber que ele também tinha uma noção
apesar de respeito que ele demonstra, de que Jesus era classificado como um curandeiro dos bons, mas que Jesus era alguém que poderia curar, um curandeiro. Não tinha ainda toda uma sensibilidade de crença. Então, se eu for encontrar aqui alguns enganos deste nobre, deste oficial, era que Jesus tinha que estar presente no local, que Jesus tinha poder sobre as doenças e não sobre a vida, e que ele tinha também uma incredulidade na divindade de Cristo. Por que é que a gente chega a esta conclusão? Ele pede para que Jesus desça com ele antes que seja tarde. E ele tenta apressar Jesus. Apesar de Jesus dizer, olha, este povo só quer ver sinais e prodígios, só quer ver maravilhas, quer ver a coisa acontecer. Parece que este homem ouviu isto, mas ele ignorou. E falou assim, olha, se o Senhor não descer comigo, meu filho vai morrer. Ou seja, ele achava que Jesus era um curandeiro. Ele estava acreditando no milagre. Quando ele ouve aquela repreensão, que é uma repreensão leve, ali do versículo 48, parece que isso vai calar no seu coração, e quando Jesus diz, vai, teu filho vive, ele simplesmente ouve a palavra de Jesus e crê. Ele estava pedindo para Jesus ir com ele. Então, aquilo que Jesus falou, vocês precisam de ouvir os sinais para crer. Olhando o contexto maior de novo agora, eu volto lá para o versículo de 39 a 42, onde João começa descrevendo dos acontecimentos finais em Samaria. Eles ouviram a palavra e creram nele. O que João está fazendo é uma conexão, e o que a gente precisa fazer nas nossas mentes é esta conexão também. Até aquele momento, o homem queria ver o milagre. Ele estava assim atrás da cura, porque era extremamente importante para a vida do seu filho. Quando Jesus diz para ele, vai, seu filho vive, ele simplesmente vai voltar para sua casa, atendendo a palavra de Deus, e naquele momento ele já creu. Porque senão ele teria alguma resistência. Não, de forma nenhuma, o senhor tem que ir comigo. Ele não precisou ver o sinal. Ele creu na palavra de Jesus. No dia seguinte, então, tem aqui um problema de horário. Provavelmente isso tenha acontecido já no crepúsculo, final do dia. Ele dorme, então, em Caná da Galileia, porque ele levaria cerca de 7 horas para fazer esse trajeto de volta por montanhas, uma área desértica, ele teria que descer. Então, provavelmente ele tenha permanecido em Caná, e no dia seguinte é que ele vai para sua casa. Os seus serventes, os seus servos da casa, quando viram a cura do menino, talvez jovem, eles também vêm ao encontro do seu Senhor para declarar com júbilo a cura do menino. Eu acho que isso ajuda no testemunho deste homem como um homem temente a Deus. No que ajuda? Servos são servos. E você percebe na leitura que há um júbilo desses servos ao quererem rapidamente encontrarem com seu Senhor para dar a boa notícia. Então, geralmente a gente procura e quer ver a alegria dos patrões quando a gente tem
um bom relacionamento com esses patrões. E isto é manifestado aí. Então, quando eu olho este oficial, um homem temente a Deus, um homem que era um homem justo, porque esses servos parecem sentir alegria. Ao encontrar, e eles dizem, o menino está vivo, o seu filho vive, é a mesma coisa que Jesus disse para ele. Vai, porque teu filho vive. As palavras que João coloca são as mesmas. Vai, porque o teu filho vive. Quando ele ouve isto, ele pergunta a que horas a febre deixou o corpo? A que horas ele foi curado, precisamente? E ele consegue constatar que, pela palavra de Deus, pela ordem, no momento da ordem de Jesus, seu filho é curado. O que este milagre fez e o que este sinal, na verdade, despertou. Então, quando a gente vai lá para aquele contexto todo da seleção que João fez de milagres, de sinais no seu evangelho, é para que crescem que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias e que Jesus era filho de Deus. Este homem chegou ao encontro do milagreiro Jesus. E ele volta atendendo a sua palavra com fé naquilo que Jesus disse. E a sua fé passa das palavras para a crença de quem era Jesus. Porque no versículo 52, ele diz, com isto reconheceu o Pai, será aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. O que é que este milagre fez naquela casa? Não simplesmente que eles crescem que Jesus era um milagreiro dos bons, mas dentro do propósito da escrita, e pensando num homem que já era temente a Deus, e qualquer judeu temente a Deus já aguardava o Messias, eles creram no Cristo. Este milagre desperta no coração deste homem a salvação. Ele desperta no coração deste homem a crença na palavra. Muitas vezes o que acontece hoje com essa disputa por milagres, por essa disputa por prodígios, por maravilhas, para que as pessoas creiam em Deus, Jesus aqui ensina uma outra verdade. Nós cremos na palavra. O milagre, a maravilha, o sinal pode vir, e esse sinal pode nos fortificar a fé. Então, se eu acompanho o processo de quem saiu atrás de um milagreiro, mesmo que fosse o milagreiro dos bons, porque ele precisava da cura do seu filho, e ele estava ouvindo que este Jesus era alguém que estava fazendo grandes maravilhas, ele tem uma mudança notável na sua credulidade. Enquanto ele cria que Jesus podia fazer o milagre, ele volta para Cafarnaum, atendendo às palavras de Jesus, crendo em Jesus e sabendo quem era aquele que havia curado seu filho. Só esta mudança dele deixar de crer apenas no milagre, mas crer em como este milagre foi feito, rompeu uma série de barreiras da credulidade deste homem. Destaca algumas coisas, que Cristo é onisciente, o Jesus que estava ali diante dele era onisciente. Por quê? Ele não perguntou o endereço, não perguntou o nome do rapaz, não perguntou onde ele estava, não perguntou qual era a doença. Seu simples desejo de que houvesse vida naquele corpo foi para o lugar
correto o seu poder. Ele prova não só o seu poder sobre as doenças. Na verdade, Jesus tem poder sobre a vida e a morte. Muitas vezes nós ficamos desesperados atrás do problema da doença. Mas nós temos que pensar que Jesus é o Senhor das nossas vidas e não só das nossas doenças. Quando nós voltamos ao primeiro milagre, a transformação da água em vinho, hoje os laboratórios modernos eles conseguem fazer um experimento ou pelo menos calcular o que seria necessário para transformar uma talha de água em vinho. E eu sei que os cálculos são cálculos fictícios, mas para você sair de H2O, simples, e chegar ao vinho, precisaria de uma fusão, de uma infusão nuclear. Então, para você gerar da água vinho espontaneamente, você precisaria de uma força descomunal, que para a época não existia. Então, a magnitude daquele milagre que Jesus nos leva de volta mostra o poder de Deus. Mas talvez as pessoas da época não conseguissem interpretar isto com o conhecimento de laboratório e de química que se tem hoje com a questão da força nuclear. Então, a necessidade seria uma força muito grande para poder fazer essa mudança de água para vinho. Quando eu olho aqui, neste segundo sinal, as coisas já começam a mudar um pouco. Aponta para a divindade, por quê? Porque quem é Senhor da vida é Deus. Quem pode dar e tirar a vida é Deus. Então, Jesus mostra a sua onipotência, onipresença e onisciência. Sem perguntar nada. Ele simplesmente declara. Esta diferença feita, então, na vida deste oficial, despertou credulidade. Ele teve, sim, o seu milagre, ele teve o sinal, a maravilha, o prodígio, ele conquistou aquilo que ele foi à procura. Mas ele não conquistou só isto. E a gente precisa sempre se lembrar. Aquele menino foi curado, estava moribundo, voltou à vida, mas um dia ele morreria fisicamente de novo. O que Jesus fez é um milagre maior do que a cura. É fazer com que aqueles corações fossem transformados, crendo que ele era o Messias, o Filho de Deus. Então o milagre não é um milagre só de cura física, é um milagre de cura espiritual. Um autor famoso chamado John Piper, alguns anos atrás, ele foi acometido de câncer, e ele escreve alguma coisa a respeito disso, e ele fala assim que a primeira percepção que a gente tem que ter é que se somos portadores de alguma doença, essa doença ela está sendo usada por Deus para algum propósito específico. Então, às vezes a gente procura fugir da doença e procurar desesperadamente a cura. É a nossa sensação, é a nossa preservação, é o nosso instinto de preservação que vai atrás da cura. A pergunta é: o que é que Deus está fazendo comigo neste processo de doença? O título que você pode até procurar na internet do artigo que ele escreve é: Não desperdice o seu câncer. Tente
Tente entender o que é que Deus quer mostrar para você pelo câncer, pela doença, pela limitação, pela dor, pela circunstância que você está passando. Se ele não está operando um milagre na sua vida, qual é o propósito dele? No que ele quer te transformar? Qual é o quadro de incredulidade que ele está querendo reverter? Aquele homem foi atrás da cura e encontrou o Messias, o Filho de Deus. E passou simplesmente a atender a sua palavra. Muitas vezes nós mesmos acabamos olhando para os nossos problemas e pedindo só cura, só cura. E fica para nós então aqui a palavra de Jesus para aqueles galileus: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E nós precisamos fazer uma reflexão clara das nossas vidas. O que imediatamente após isto e antes disto aconteceu é que samaritanos creram na palavra, e isso lhes bastou. Eles creram que Jesus era realmente o Filho de Deus, o Messias, pelos ensinos, pela palavra, pela anunciação. Mais abaixo nós temos então este oficial do rei, na mesma situação. Foi atrás da cura, mas creu na palavra e obedeceu a palavra. E se você olhar o contexto dele, falar assim, não, mas era Jesus que estava falando. Nós temos Jesus aqui no início do seu ministério. Nós temos Jesus tendo feito alguns milagres, um aqui em Caná, outros ali em Jerusalém, havia curado algumas pessoas, mas a fama dele estava crescendo, mas não a fama de filho de Deus, a fama ainda de um milagreiro. E este homem, simplesmente ao ter contato com Jesus, e ao ouvir aquilo que ele diz a respeito do que as pessoas estão procurando, ele tem uma reversão na sua credulidade. Nós estamos apoiados quando Deus responde às nossas orações positivamente no nosso relacionamento com Deus? Ou nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que ele diz na sua palavra? Eu atendo à sua palavra ou eu espero que os sinais se manifestem e apareçam? Eu já contei algumas vezes, talvez você já tenha ouvido isto, mas quando eu queria namorar com a Raquel, a minha proposta para Deus foi a seguinte: o Senhor me dá a Raquel como namorada e eu vou acreditar que o Senhor existe. É uma barganha. Eu estou atrás de quê? Na verdade, eu estava atrás da minha satisfação naquele momento. Quando eu olho para o contexto, hoje, lá de trás, na imaturidade da fé que vinha crescendo, na minha incredulidade e imaturidade, eu achava que Deus é Deus porque Ele me dá algo. E, na verdade, ao correr dos anos, Deus é Deus porque Ele é Deus. Deus é Deus porque Ele tem poder. Deus é Deus porque Ele pode fazer o que Ele quiser, do jeito que quiser. Que tudo que Ele faz é o certo, é o bom e é o melhor. Eu tenho que crer naquelas coisas que Ele promete na sua palavra, no que Ele fala para mim, que realmente, de fato e verdade, Ele fará. Ele nunca me prometeu milagres ou trocas. Ele me promete vida em abundância na eternidade. Se você procura Jesus só por causa dos milagres que Ele pode fazer, por causa de cura, você ainda não entendeu quem é Jesus. Se você procura Jesus e ora a Jesus só pedindo para que Ele reverta tudo, não que não podemos fazer isto, pedir para que Ele modifique alguma coisa que nos incomoda. Mas se Ele não modificar, Ele continua sendo Deus.
Se Ele modificar, que isso seja para o crescimento da nossa fé, para que nós creiamos e confiemos mais nele. Mas o que vale sempre é a palavra dele. Isto este oficial aprendeu. Isto eu gostaria que nós também aprendêssemos. Que nós nos olhássemos para os sinais que acontecem e aconteceram, que estão descritos na Bíblia, e eles apontam para a divindade e messianidade de Cristo Jesus. Que a gente olhasse para aquelas coisas que acontecem hoje nas nossas vidas e tentássemos ter a nossa vida espiritual fortificada, fortalecida na confiança em Deus. Mas que a nossa vida deve ser vivida de acordo com a palavra e as promessas dele, e não de acordo com milagres e sinais que ele possa vir a fazer na nossa vida. Deus pode fazer milagres e curas e outras coisas, pode. Ele continua sendo Deus onipotente, onipresente, onisciente. Esse é o Deus que nós queremos. A nossa relação com Deus tem que ser obediência à sua palavra. Este milagre, então, nos ensina que o que vale é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus, o que vale é a obediência a Jesus, e que o milagre pode vir ou não. Mas o que tem que acontecer é a fortificação da nossa fé e da nossa confiança em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, que possam ter aproveitado, apesar da interrupção que nós tivemos nesse vídeo, mas que vocês possam ter aproveitado os ensinos deste segundo milagre descrito por João e creiam mais que vocês servem a Cristo Jesus, que é verdadeiro Deus, está sentado à destra do Pai e continua coordenando tudo o que acontece no mundo e nas nossas vidas em particular. Senhor Jesus, que tu possas abençoar o teu povo, que se reúne em volta da tua palavra, para aprender um pouco mais. Abra as nossas mentes, corações, para que a sua palavra faça morada e que a gente procure a Deus não pelo que ele pode nos dar, mas procuremos a Deus porque ele já nos deu a salvação em Cristo Jesus. Se você está nos ouvindo e não tem ainda a certeza da salvação em Cristo Jesus, está só à procura de sinais, milagres e maravilhas para o aqui e agora, que você conversasse com Deus para que ele mudasse a sua fé em milagres para a sua fé no Deus que pode fazer os milagres, e que seu coração fosse preenchido com fé e confiança naquele que pode salvar você não das doenças ou da morte no aqui e agora, mas que pode salvá-lo para a eternidade junto dele nos céus. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite.